A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos guardiões da semente da palavra, queridos semeadores da seara infantil. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui para mais um devocional e nós vamos ter um momento de meditação da palavra e depois a gente vai orar. Eu quero pedir para vocês estarem compartilhando aí esse momento aí que nós estamos juntos. E eu vou também compartilhar aqui lá no grupo dos guardiões o link, tá? Então, espera só um pouco com mais pessoas para que nós possamos, nessa manhã de segunda-feira, ter esse momento de devocional juntos. Toda segunda-feira, nós estamos aqui nesse período entre 8h30 e 9 horas para a gente meditar na palavra de Deus. Então, hoje a nossa meditação, ela está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 51. Se você tiver com sua Bíblia, por favor, abra aí. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui é Jesus trazendo aqui para os seus discípulos, trazendo também a palavra para os seus seguidores. Hoje nós temos um visitante especial. Só um minuto. Fica lá, Rafik. Então, Jesus está trazendo aqui para os seus seguidores, e dentre eles haviam muitos judeus ali que seguiam, na verdade, Jesus, não para serem abençoados, para aprenderem alguma coisa com Jesus, mas simplesmente para até escarnecer de Jesus, zombar da palavra de Jesus, verificar, né, ficar vigiando ali o que Jesus estava falando, para eles poderem correr lá e contar para os líderes judeus, né? Porque nós sabemos que os líderes judeus naquela época, além de não crer em Jesus como o Messias enviado, eles ainda queriam calar a boca de Jesus, né? Jesus estava ficando popular, Jesus estava curando as pessoas, multidões seguiam Jesus, e eles não queriam que Jesus tivesse tanta popularidade no meio do povo, ou talvez até mais do que eles, né? Então, eles colocavam pessoas ali para vigiar os passos de Jesus, para ao menor escorregão, entre aspas, que Jesus desse, eles tivessem um motivo para condenar Jesus, que era o que eles queriam fazer para calar Jesus. Então, ali no contexto aqui, nós vemos como título a murmuração dos judeus. Quando Jesus fala no versículo 41, ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. E aí as pessoas falam assim, os que não acreditavam em Jesus como Messias, mas esse aí não é o filho de José? Esse aí, nós não conhecemos a mãe dele, ele não é filho de Maria? Ele não vive aí, os irmãos dele não vivem entre nós? Como é que ele pode dizer que ele é o pão vivo que desceu dos céus? Mas Jesus, que conhece o coração, sabe todas as coisas, porque ele é onisciente, Jesus então responde, por que vocês estão murmurando entre vocês? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Então ali, Jesus reforça para eles que foi o Pai Celestial quem o enviou. Jesus reforça para eles o seu ministério de trazer a vida eterna, que no versículo 47 Jesus fala, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus mais uma vez afirma no versículo 48, eu sou o pão da vida. O versículo 48 é um versículo pequeno, apenas sobre essa afirmação de Jesus. Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram lá no deserto o maná. O maná é o pão que desceu do céu para alimentar os seus pais no deserto.
para que todo aquele que comesse não morresse de fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí, então, a gente foi estudar lá, né, o que significa pão em hebraico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei, eu acho que vai ficar ao contrário aí, né, para vocês, porque a tela tá bem de frente para mim, mas eu espero que vocês possam compreender. Aqui, a palavra pão em hebraico é lechem. Lechem é formado por três letras do hebraico. Então, a gente sabe que no hebraico, a gente lê da esquerda para... Como que é? Deixa eu ver. Não, da direita. É por causa que eu tô do outro lado aqui. Da direita para a esquerda. Então, lechem, ele é formado por essas três letras. Pão, em hebraico, é formado por essas três letras. A primeira letra do pictograma hebraico é essa letra aqui, que é a letra Lamed, que vem representada pelo cajado. Tá vendo? Ela tem essa forma aqui, ó, de cajado. Vou mostrar mais de pertinho. Aqui essa letra, Lamed. Lamed, ela tem essa forma aqui pequenininha, tá vendo? De cajado, que significa autoridade. Então, a primeira letra da palavra pão, em hebraico, a primeira letra significa autoridade. A segunda letra é a letra Het, que é a letra que representa, no pictograma hebraico, representa a cerca, proteção. Ela vem significando aqui proteção. Então, vamos voltar? A primeira letra da palavra pão em hebraico, a primeira letra é Lamed, que significa autoridade. A segunda letra é Het, que significa cerca, proteção. E a terceira e última letra é a letra Mem, que é essa aqui, parecendo um quadradinho. A letra Men. Essa letra aqui significa alinhamento. Alinhamento. Então, pão, em hebraico, é lechem, escrito por essas três letras, Lamed, Het e Men. Lamed, autoridade, Het, cerca, proteção, e Men, alinhamento. Logo, nós podemos ver que pão, em hebraico, significa o quê? Pão, em hebraico, significa aquele que traz autoridade, proteção e alinhamento. Então, pão, lechem, em hebraico, significa aquele que traz autoridade, proteção e alinhamento. Olha que coisa linda, gente. Então, quando nós juntamos essas três letras, Lamed, Het e Men, autoridade, proteção e alinhamento, nós observamos o que Jesus disse. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Então, Jesus está dizendo: eu sou a autoridade, eu sou a sua proteção e eu sou aquele que traz alinhamento para a sua vida, para a vida eterna. Então, nós temos aqui, né, nessa palavra pão, Jesus. Jesus, autoridade, proteção e alinhamento. O que nós podemos aprender com isso e relacionar com a seara infantil? Jesus, ele está afirmando aqui que ele é o pão da vida. Ele é autoridade, ele é proteção e ele é alinhamento. O que é uma autoridade? O que a autoridade faz?
A autoridade governa, não é verdade? Então, Jesus, o governo, lá em Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. Então, Jesus é a maior autoridade de tudo e de todos. Então, o governo está sobre os seus ombros. O governo da seara infantil está sobre os ombros de Jesus. Por que eu estou falando de seara infantil? Porque a seara infantil é o nosso foco aqui. Nesse perfil, nesse clube, nessa comunidade, a seara infantil, as crianças, é o nosso foco. Então, tudo que nós falarmos aqui vai ser direcionado, vai ser relacionado também com as crianças. Então, Jesus, ele disse, lá em Mateus 18:14, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. O Pai é a maior autoridade, não é? Uma casa, o Pai é a maior autoridade. Quando a família é constituída de papai, mamãe, filhos, então o Pai é a maior autoridade da casa. E a maior autoridade do universo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus está dizendo aqui, eu sou o pão da vida. E nós vimos aqui o que pão em hebraico significa. Nós vimos que pão em hebraico significa, a primeira letra para pão significa autoridade. E é usada aqui, ó, se vocês observarem, como eu disse, é usada a letra que é para cajado. O que é o cajado? O cajado é o instrumento de trabalho do pastor. Jesus também disse que ele é o bom pastor. Então, a autoridade, Jesus tem a maior autoridade na seara infantil. E também a gente vê nos evangelhos que ele conferiu a autoridade no nome dele para os seus discípulos. Então, Jesus nos deu a autoridade, não no nosso nome, mas no nome dele, para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para curar doentes. Não é isso que ele disse? Eu vos dou autoridade. A autoridade no nome dele. Então, Jesus é a maior autoridade e essa maior autoridade nos concede também autoridade para pregar o evangelho a toda criatura. E as crianças estão no meio desse todos. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não dá limites de idade para que o evangelho seja pregado. Então, nós precisamos usar da nossa autoridade conferida por Jesus para pregar o evangelho e muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós nos sentimos inseguros, despreparados para pregar o evangelho. Mas ele é quem nos capacita. A maior autoridade é Jesus. Ele é quem nos capacita. Então, aqui na primeira letra, para a palavra pão em hebraico, na primeira letra, nós vemos aqui que Jesus é constituído de autoridade. Ele foi constituído de autoridade pelo Pai eterno, pelo Pai celestial. E aí, ele vem e dá para nós, enquanto discípulos dele, autoridade para pregar o evangelho. E Jesus, quando ele diz, eu sou o pão, além dele dizer que ele é autoridade, ele diz também que ele é a proteção. Porque a segunda letra, como eu disse, é a palavra, no pictograma hebraico, a letra é het, que significa cerca, proteção. Então, Jesus é aquele que nos protege. Outro dia eu trouxe para vocês aqui uma palavra e disse para vocês sobre a questão de estar no Ministério Infantil, estar pisando no terreno minado. A qualquer hora uma bomba pode estourar. Isso vem refletir para nós a questão das lutas, das tribulações que nós passamos dentro do Ministério Infantil, que nós passamos para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes nós encontramos resistência, lutas, tribulações, até mesmo dos próprios irmãos da igreja. Não é verdade? Pedro,
Não tentou impedir Jesus de morrer na cruz? Não foi? Então, Pedro andava com Jesus. Então, nós vamos ter essas resistências, sim. Mas Jesus é a nossa proteção nesses momentos de luta, nesses momentos em que nós nos expomos espiritualmente. O mundo espiritual vai querer usar de várias coisas, várias situações, várias pessoas para nos tirar do foco de pregar o evangelho para as crianças, para nos tirar do foco de trabalhar na seara infantil. Aí o que vai acontecer? A gente vai ficar protegido. Por quê? Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Além de ser autoridade, Jesus também é a nossa proteção. É por isso que nós precisamos diariamente estarmos ligados, conectados com Jesus, através desses momentos do devocional, do momento de oração, de leitura da palavra, para que a gente possa cada vez mais estar firmado, fortificado e fundamentado na palavra de Deus, para a gente não desistir daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele, lá, se eu não me engano, em Coríntios, fala que Ele constituiu uns para mestres, uns para dons de línguas, outros para pastores, outros para evangelistas, e Ele que nos constituiu. E se Ele nos chamou, Ele vai nos proteger. Ontem, a pregação do nosso pastor Tarcísio lá na igreja que eu sirvo, ele pregou sobre o Salmo 125, que ele fala que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, ele veio falar sobre essa questão, que Jesus traz essa proteção para nós. E se nós estamos debaixo da proteção de Jesus, nós não somos abalados. Se vier alguma coisa, aqui, ó, nessa letra aqui, ó, que é amém, né? Que significa cerca. Jesus é a nossa cerca. Tem os salmos, Davi escreveu em vários salmos, Davi falando que ele é o nosso escudo, é a nossa proteção. Então, ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção, ele é a nossa cerca viva, ele é o pão vivo que desceu do céu para nos proteger, para nos alimentar, não só alimentar espiritualmente, mas para nos dar autoridade para pregar a palavra, para nos dar proteção. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele age de forma para impedir a gente de pregar o evangelho. Seja você líder do departamento infantil, seja você professor, seja você auxiliar, intercessor, seja você quem for. Mas se você trabalha na seara infantil e você sente que a sua vida está sendo atacada de várias formas, você está tendo lutas de várias formas, declare isso. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é a minha proteção. Declare isso para o mundo espiritual ouvir, entendeu? E isso vai alimentar a sua fé, vai alimentar a sua esperança, vai alimentar a sua confiança. E ainda nesse versículo de João, capítulo 6, versículo 51, quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele declara que ele é autoridade, que ele é proteção e que ele traz alinhamento para nossas vidas. O que é um alinhamento? O que é alinhar as coisas? É colocar tudo certinho. Colocar tudo no lugar. Quantas vezes nossa vida tá bagunçada? Quantas vezes nossa vida tá assim, parecendo que veio uma tempestade, um redemoinho, bagunçou tudo na nossa vida, que a gente não sabe mais que direção tomar, a gente não sabe mais se fica, se vai, se entra, se sai. E aí, o que acontece? Fica tudo desalinhado, fica tudo bagunçado dentro de nós. Vem enfermidade, vem lutas, vem críticas maldosas, né? Não estou falando das críticas construtivas, mas críticas maldosas para nos desencorajar. Aqui nesse próprio texto, a gente vê Jesus ouvindo dos próprios judeus murmurando contra Jesus. Quem esse cara pensa que ele é, falando eu sou o pão vivo? Ele não é filho de José o carpinteiro? Ele não é filho de Dona Maria?
Quem esse cara pensa que é? Quem é essa mulher aqui, essa tia Áurea, pensa que é? Ela não veio lá de Caçarema? Ninguém nem sabe onde é Caçarema. Me disseram que não tem nem no Google, nem no mapa, não tem. No mapa mundi não tem Caçarema. Mas eu costumo brincar e dizer que Caçarema é tão grande que nem cabe no mapa mundi. E tiveram a coragem de falar com o próprio Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Caçarema? Pode. Pode sim. Porque Maria mesmo declarou que Deus olhou para a sua humildade, para a humildade dela como serva e escolheu ela para ser a mãe de Jesus. Foi uma honra para ela. Isso. É uma honra para nós fazer parte do ministério infantil. É uma honra, eu sempre falo isso. É uma honra, gente, não é um peso. Às vezes, quando a gente precisa de pessoas para trabalhar no ministério e como esse ministério precisa de trabalhadores, a gente chega, eu mesmo como líder, eu já percebi muitas vezes quando eu chego perto de alguém para conversar, para convidar, para fazer parte do Ministério Infantil, muitas pessoas, eu já sinto que a pessoa, antes de eu abrir minha boca, a pessoa já põe uma barreira. Só pelo olhar da pessoa, pela postura da pessoa, eu já sei que a resposta é não. Tudo bem que tem, lógico que tem a questão do chamado, não é verdade? Tem a questão do chamado. Se Deus não te chamou para isso, amém, vai então buscar o que Deus chamou para você fazer. Mas muitas vezes nós somos como aquele moço lá que enterrou o talento. Nós temos o talento, nós temos o chamado, mas nós não temos um coração disposto. Nós não queremos fazer parte desse trabalho, porque dá trabalho. Não no sentido de que as crianças dão trabalho. Não estou dizendo isso. As crianças, como alguém bem já disse, as crianças não dão trabalho. As crianças dão fruto. As crianças dão fruto. O que dá trabalho é preparar, é nesse sentido que eu estou falando. É você preparar o material, porque para a criança você precisa ter um recurso visual, você precisa ter uma aula mais dinâmica, você precisa ter mais materiais concretos para você apresentar para a criança, por causa da própria faixa etária dela, que a criança é mais visual, né? Ela quanto mais você usa os sentidos, os 5 sentidos, para que a criança aprenda, mais fixado vai ficar na sua mente. Então, o que acontece? Se ela vê, se ela experimenta, se ela toca, ela vai aprender muito mais. O ensinamento que você vai trazer para ela vai ser muito mais edificante. É por isso que dá mais trabalho, porque você precisa preparar. Muitas vezes, para você trazer uma palavra para os adultos, o único material que você leva é a Bíblia ou um papelzinho de rascunho. Mas deu trabalho para você sentar, estudar, preparar, orar, se consagrar. Não é verdade? Assim também no Ministério Infantil. Então, Jesus, ele fala que ele também traz alinhamento. Ele também traz para nós, como pão vivo que desceu do céu, o alinhamento, ele traz o conserto na nossa vida. Nós precisamos desse conserto. Nós precisamos desse conserto. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos ver o que nós estamos fazendo de forma relaxada no ministério infantil. Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, se você não está fazendo o trabalho na seara infantil de modo comprometido, de modo responsável, se você não está fazendo de todo o coração para o Senhor, você não está em alinhamento com Jesus. Porque tudo, ele fala assim, tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E tudo que você for fazer para a glória de Deus tem que ter um alinhamento, tem que ter um acerto. Então, primeira coisa para alinhamento aqui é acertar, é fazer o que é certo. Fazer o que é certo, fazer o que ele te chamou para fazer. Andar de forma certa, no caminho dele.
Entendeu? E a questão também do alinhamento é você andar junto com ele, alinhado com ele, pensando o que ele está pensando para a seara infantil, planejando, buscando os planos que ele tem. Quando você for planejar alguma coisa para a seara infantil com as crianças, o que você vai fazer? Você vai precisar de alinhamento com o Espírito Santo. Você vai precisar dessa conexão alinhada com o Espírito Santo para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para você realizar um bom trabalho, para você alcançar o objetivo que é alcançar o coração das crianças. Então, quando Jesus disse aqui, só para concluir, quando Jesus disse aqui no versículo 51 do capítulo 6 do Evangelho de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus se deu a sua carne, deu o seu sangue para nos salvar. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos dar a vida eterna com Deus. E esse pão, ele vem nos mostrar a autoridade dele, que ele é autoridade sobre tudo e sobre todos, e ele também nos concede autoridade para pregar o evangelho. Ele vem como a nossa proteção. Esse pão vivo que desceu do céu é a nossa proteção contra tudo que vier contra nós para tentar nos impedir de cumprir a ordem dele, que é pregar o evangelho a toda criatura. E ele também vem nos mostrar que nós precisamos alinhar, acertar as coisas na nossa vida e estar alinhados com ele, junto com ele, para conhecer os seus planos, para conhecer sua vontade e assim pregar o evangelho, levar o evangelho para toda criatura. E quando ele diz toda, ele diz toda. As crianças estão incluídas nesse toda. Não podemos esquecer disso. Hoje de manhã, eu estava assistindo um vídeo de missões e eu me deparei com um vídeo de uma pessoa que eu sigo da seara infantil, a tia Joécia, acho que é Joécia o nome dela. E ela tá fazendo um trabalho lá na África, no Malawi, com crianças. E eles têm lá um instituto onde eles atendem as crianças do Malawi. Então ali eles viajaram para lá com esse projeto para atender 700 crianças lá naquela região para onde eles foram. 700 crianças. Se a gente for pensar, uau, 700 crianças, imagina, é muita criança. Às vezes a gente faz um EBF, vai 100 crianças, 80 crianças a gente já acha um tantão, né? Imagina 700. Então eles foram preparados com material, com camiseta, com tudo, para levar essas crianças para esse instituto. É um local, né, lá na igreja, é um local onde eles iam atender todas as necessidades básicas dessas crianças e pregar o evangelho. Então, eles, antes deles irem, alguém que já estava lá no local, lá no Malawi, fez aquela inscrição, né, dessas 700 crianças, fez eu esqueci a palavra que dá, mas enfim, inscreveram essas 700 crianças para participarem do instituto. O que essas 700 crianças inscritas fizeram antes de ir para o primeiro dia do projeto? Elas falaram para as outras crianças, vai ter um atendimento para nós. E aí, no testemunho dela, ela conta que eles chegaram lá para atender 700 crianças. Quando eles chegaram lá, tinha 2.000 crianças. 2.000, fora os pais, né? As mães, os tios, os primos, os cachorros, papagaios. Que tava lá. 2.000 crianças. Mas eles foram preparados para atender apenas 700 crianças. E ela conta, chorando, né, que foi um momento muito difícil para ela. Porque eles tiveram que chamar aquelas crianças que estavam inscritas,
e localizar essas crianças no meio daquelas 2.000, vestir a camiseta para poder identificar e colocar essas crianças para dentro da igreja, para o local onde elas iam atender essas 700 crianças. E as outras crianças, as 1.300 crianças que ficaram lá fora, eles pegaram pão, que eles tinham levado um pão para cada criança, eles pegaram o pão e partiram o pão para distribuir, para dar pelo menos um pedaço de pão para aquelas crianças que estavam ali. Muitas crianças, vocês precisam ver o vídeo. Muitas crianças sujas, com roupinha rasgada, crianças muito magrinhas. Você vê assim como que as crianças são carentes, extremamente carentes. Viajaram, teve criança lá, um testemunho de criança que viajou 2 horas a pé. 2 horas a pé de uma localidade até lá, no local da missão, para poder receber um pedaço de pão, dada a necessidade física e espiritual daquelas crianças. Então foi assim muito impactante para mim ver aquele monte de crianças sedentas, famintas e poucas pessoas da missão. Gente, pouquíssimas pessoas para atender aquele tantão de gente. Pouquíssimos trabalhadores naquela seara. Pouquíssimos. Eu até compartilhei o vídeo. Pouquíssimos trabalhadores, gente. 2.000 crianças. Eu não consegui contar quantos trabalhadores tinham ali. Quantos obreiros, quantos servos de Deus estavam ali. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho certeza. Deus deu para eles a autoridade no nome de Jesus. Deus estava protegendo eles e eles estavam alinhados com a vontade de Deus, que era levar o pão vivo que desceu do céu para aquelas crianças. Então, hoje, nesse momento devocional, nós estamos caminhando para o final, eu quero fazer um desafio para vocês. Além dessas crianças lá do Malawi, lá na África, a gente sabe que ao nosso redor existem milhares de crianças famintas, não somente no sentido físico, do pão físico, mas famintas espiritualmente. Crianças que precisam de Jesus. E nós não estamos preocupadas com elas, nós não estamos nos atendo para essas crianças. Nós sabemos e conhecemos vários projetos lá no Malawi mesmo. Eu sei que tem a missão Emanuel lá, que é a missão que a nossa igreja também participa dessa missão, né? Da missão Emanuel. Nós temos lá missionários que a gente sabe que trabalha nessa área, né? Nesse sentido de levar o pão físico e o pão espiritual. Mas aqui ao nosso redor, ao nosso derredor, existem muitas crianças que estão famintas desse pão vivo que desceu do céu. E os trabalhadores são pouquíssimos. E hoje, eu quero lembrar você também, tem vários projetos que a gente conhece, vários projetos. Mas hoje eu quero citar especificamente esse projeto lá do Instituto Tia Jo, lá no Malawi. E eu quero citar aqui também o projeto Shalom, lá em Pai Pedro. Onde que é Pai Pedro, Tiaura? Pai Pedro é uma cidade, uma pequena cidade ali perto de Porteirinha, aqui no norte de Minas Gerais, tá? Se eu não me engano, fica a quase 200 quilômetros daqui de Montes Claros. Não tenho muita certeza a quilometragem não, mas é quase isso. Quase 200 quilômetros daqui lá, de Montes Claros, aqui da minha cidade. Então, lá em Pai Pedro, tem o projeto Shalom, idealizado pelo pastor Lenilson, da Igreja Presbiteriana, lá de Pai Pedro. O pastor Lenilson, ele já faleceu, mas a sua esposa, Dona Ilza, juntamente com a sua filha, Mônica, elas estão levando à frente esse projeto. E elas atendem ali entre 100 a 150 crianças. Ah, mas é pouco. Pra gente parece que é pouco. Mas é o que eles estão tendo condição de suprir, de ajudar. Então, se você quer ajudar, se você tem no seu coração, Tiaura, eu não sei pregar para criança, eu não sei
Eu não tenho chamado para o ministério infantil no sentido de estar lá pregando, ensinando, mas você pode ser chamado para o ministério infantil, você pode ser chamado para a seara infantil como mantenedor, como aquele que vai ajudar, porque existe várias formas da gente ajudar, da gente trabalhar na seara infantil. Você pode ir trabalhar, botar a mão na massa, você pode orar por essas pessoas que estão trabalhando no Ministério Infantil, orar pelos professores de sua igreja, orar pelos missionários que estão à frente de trabalhos da seara infantil. E você pode contribuir. Então, você pode ir, orar e contribuir. Se você fizer uma dessas 3 coisas, você já está trabalhando na seara infantil. Não é maravilhoso? Quando eu era coordenadora do departamento infantil da Igreja Presbiteriana de Janaúba, tinha uma irmã lá, eu vou citar o nome dela aqui, porque ela nunca pediu para eu citar o nome dela. Mas eu vou citar, porque a Bíblia fala pra gente dar honra a quem tem honra. Tem uma irmã lá, a irmã Marineide Matos. Essa irmã, ela falava comigo direto: Tia Áurea, eu não sei pregar para criança. Eu não sei ficar ali cuidando das crianças na classe. Mas eu posso contribuir. Então, tudo que a gente, assim, a maioria das coisas que a gente precisava, que a gente pedia, solicitava na igreja, a irmã Marineide estava sempre contribuindo. Ela estava sempre contribuindo. Então, você pode ir, botar a mão na massa, você pode orar e você pode contribuir. E eu quero deixar aqui, eu vou salvar esse vídeo e na descrição do vídeo eu vou deixar aqui os 2 contatos do Instituto Tia Jô, tá aqui. Não vai dar pra você ver direitinho, porque pra você você vai ver o contrário, né? Por causa da câmera. Lá no Malawi, na África, institutotiajô@gmail.com. Você pode entrar em contato com ela e ela vai te informar como você pode contribuir com esse ministério lá no Malawi, para abençoar as crianças no Malawi. institutotiajô@gmail.com. E se você quiser contribuir com alguém aqui no Brasil, você pode contribuir com o Projeto Shalom, lá em Pai Pedro. O Pix é esse aqui: 24 716 941 0001, dígito 94. Então, eu vou deixar na descrição esses 2 contatos que você pode contribuir e dessa forma você vai estar, assim, trabalhando na seara infantil, porque nós precisamos. Jesus disse, rogai lá em Mateus 19, rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Esses trabalhadores são aqueles que vão pôr a mão na massa, são aqueles que vão estar orando, intercedendo e são aqueles que vão contribuir, tá bom? Para que essa seara possa ser atendida de modo digno, de modo digno. Então, guardem essa palavra. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, que você, agora que compreendeu o significado do pão vivo, que é Jesus, que traz para nós autoridade, proteção e alinhamento, você se compromete, coloque em prática essa palavra e se comprometa em aplicar essa palavra, fazendo parte dos trabalhadores da seara infantil, indo, orando ou contribuindo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado pela sua palavra, obrigado por nos exortar, nos mostrando o nosso dever, o nosso papel enquanto trabalhadores da seara infantil. Obrigado pela autoridade que o Senhor nos conferiu, em nome de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, Senhor. É uma honra para nós. Que nós possamos mesmo nos sentir honrados, Senhor. E com o coração disposto para pregar o Evangelho para as crianças, Senhor. Também te agradecemos pela sua proteção, porque dia a dia o Senhor envia os teus anjos para nos proteger. Pedimos ao Senhor perdão, porque muitas vezes nós fugimos dessa proteção por causa do nosso próprio pecado. E muitas vezes nós somos atingidos, Senhor. Então nós te pedimos perdão em nome de Jesus.
Também te agradecemos porque o Senhor nos alinha com a sua palavra, com o seu Espírito, para nos fazer conhecer os seus planos para as nossas vidas e para a seara também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a alimentar diariamente da sua palavra. Diariamente, Pai, para que nós possamos ser fortalecidos, fortificados e fundamentados a fim de pregar o teu evangelho, a fim de ter um coração disposto, alegre e cheio de amor, de compromisso, de responsabilidade para trazer as crianças para junto do Senhor, porque delas é o reino dos céus, como o Senhor mesmo declarou. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço apertadinho. Quarta-feira, às 19h30, nós teremos a nossa aula aqui ao vivo, tá bom? E também, se você quer se preparar para ministrar a palavra de Deus para os bebês no berçário da sua igreja, para as crianças de 0 a 2 até 3 anos, você pode participar do curso que eu vou dar online pelo Google Meet. Nós temos apenas 30 vagas. Esse curso vai ser dia 17 de junho, às 19 horas, pelo Google Meet. Então, é preciso você fazer a sua inscrição. O link para a inscrição está na bio da Seara Infantil. Você preenche lá o formulário e você vem fazer esse curso por apenas R$ 29,90, tá? Você vai ter certificado, você vai ter uma apostila e você vai ter também um PDF de um recurso visual para você trabalhar com os bebês. Ah, Tiara, mas como é que nós vamos pregar o evangelho para os bebês? Vem fazer o curso que eu te mostro, que é possível, que é necessário e que dá resultado, porque deles é o reino dos céus também, tá bom? Um abraço apertadinho, fica com Deus e até a próxima.